Louvado seja o Senhor. É Ele quem nos transforma, meus irmãos. Por isso nós cantamos, pedindo que Deus faça a sua vontade em nós, porque é Ele quem nos transforma. E Deus continua transformando pessoas. Deus continua salvando pessoas. O mesmo Deus que salvou Abraão, Moisés, os profetas, salvou os seus discípulos, continua salvando hoje em dia. Isso aqui é uma prova disso. Gente salva para adorar a Deus. E hoje nós temos mais uma prova disso. Gente que vai professar a sua fé e que vai ser batizada para ser parte desta comunidade local, glorificando a Deus. Então vou chamar à frente Wesley e sua família, Leci e sua família, irmão Ricardo, sua família, Silvana. A irmã Daí também vai professar a fé, porque ela já é membro da nossa igreja, mas ainda não foi recebida como membro da igreja presbiteriana Betel de Vargem Grande. Então ela vai também professar a fé. Pedir que ela se levante lá na hora de professar, irmã Daí, aí mesmo na sua cadeira, e aí você responde as perguntas junto com a gente, tá bom? Então os irmãos que vão ser batizados e que vão professar a fé, venham à frente. Teremos esse momento de profissão de fé. Pedir que alguém me ajude aqui a afastar esse púlpito. Muito bem. Ok, meu irmão, obrigado. Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós vamos professar a fé dos nossos irmãos. Vou ficar mais para cá, pode ficar ali, presbítero, do lado do púlpito. Nosso irmão presbítero Éder, vice-presidente do conselho da nossa igreja, presbítero Wendel, estão aqui para nos ajudar nesse momento, marcando a presença do nosso conselho neste momento, né? Então, os nossos irmãos estão aqui. Nós vamos fazer primeiro a profissão de fé, né, porque alguns dos nossos irmãos já foram batizados em uma igreja verdadeiramente evangélica, né? Wesley, Josi, irmã Rô, irmão Ricardo, foram todos batizados em uma igreja verdadeiramente evangélica. Então nós vamos apenas professar a fé desses irmãos. Eles vão dizer para vocês o que eles creem, né? E vão afirmar o compromisso que eles já disseram para nós que vão realmente assumir, tá bom? As perguntas estão ali. Eu vou fazer com base no que está ali. Então, se os irmãos quiserem vir um pouquinho mais para cá para verem o que está escrito, só para vocês atentarem, né? Porque às vezes não fica gravado na nossa memória. Mas essas são as perguntas. Primeira pergunta para os nossos irmãos: vocês creem em um único e verdadeiro Deus que existe em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas conforme a sua vontade? Vocês creem nisso? Com força, hein, para todo mundo ouvir. Muito bem. Vocês confessam que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são uma palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam isso? Sim. Muito bem. Está ficando mais forte aí o sim, hein? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês confessam isso? Sim. Santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede, vocês confessam isso? Sim. Mas daí está respondendo ali também, tá? Vocês confessam também a necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da sua fé, e prometem fazer contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não poderão cumprir esses votos com fidelidade?
Vocês confessam isso? Sim. E prometem que, como membros desta igreja, se submeterão à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Vocês prometem isso? Sim. Muito bem. Então, meus irmãos, podem voltar para assumir a posição de vocês. Os irmãos que professaram a fé já estão recebidos. Vocês não vão sair daqui, porque quem professou a fé tem filhos para serem batizados, né? E vocês têm mais perguntas para responderem. E agora eu vou batizar os irmãos que não foram ainda batizados numa igreja verdadeiramente. Leci e Flávia, tá bom? Então primeiro nós batizamos os pais, depois nós batizamos as crianças. Pode ficar aqui perto do presbítero Éder. Muito bem. A palavra de Deus nos diz em Mateus, no finalzinho do Evangelho, que Jesus se aproximou dos discípulos e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada. Ele pode salvar pecadores, porque ele tem autoridade para fazer isso. O diabo não pode mais permanecer enganando as nações, escravizando as pessoas. Agora pessoas podem ser libertadas das trevas, transportadas para o reino da luz, por causa da autoridade de Jesus Cristo, porque ele salva pecadores. E ele nos diz para ir atrás desses pecadores, pregando a palavra, que vai transformá-los em discípulos de Jesus Cristo. E quando eles forem transformados em discípulos de Jesus Cristo, nós usamos o símbolo da água para inseri-los na nossa igreja, na nossa comunidade, para recebê-los como parte da nossa família. A água que simboliza purificação, que simboliza entrada num povo que nasceu para ser santo, num povo que está sendo construído para ser igual ao seu mestre. Por isso que nós os batizamos. Nós reconhecemos as evidências na vida desses irmãos de que eles são crentes. Eles já deram provas para nós durante esse tempo. Nós não conhecemos o coração, mas pelas provas que eles nos deram, nós vimos que eles são crentes comprometidos com a palavra de Deus e querem crescer junto conosco. Por isso nós oferecemos a eles a água do batismo. Os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os recebemos na nossa igreja. Eu vou batizá-los, vou pedir que vocês falem o nome completo, tá bom? E aí eu vou repetindo e dizendo, falando sobre batismo. Leci Aparecido Pereira. Leci Aparecido Pereira, meu irmão. Contente com as provas que você tem dado à nossa igreja. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo que o Senhor te abençoe e que você seja uma bênção por onde for, que você leve com alegria o pendão real, a bandeira de Jesus Cristo, sendo luz no meio das trevas, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, onde quer que você esteja, e trabalhando nesta igreja para a glória do Senhor Jesus. Com tudo que você tem dito e vivido no meio do nosso povo, nós reconhecemos que você tem sido salva por Jesus Cristo, transformada por Jesus Cristo. E agora nós te recebemos na nossa igreja por meio do batismo. Flávia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você seja uma bênção na sua família. Uma mulher virtuosa que prega a palavra de Deus para suas filhas. Para a glória do Redentor. Para a glória do Redentor que te salvou. Em nome dele. Amém. Fez chapinha? Fez chapinha? Cuidado, hein? Ok, Silvana Goulart, Terra de Oliveira. Minha irmã, nós também temos tido essas evidências e contentes com elas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você seja uma bênção por onde você for. Que o Senhor Jesus que te salvou, te capacite a viver a sua palavra, os seus mandamentos,
iluminando por onde quer que você vá, com a sua vida e com o evangelho que você prega. Que você seja luz para os seus filhos, que você seja testemunha do Senhor em qualquer lugar e que você seja uma bênção para essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Os adultos já foram batizados, agora nós vamos para o batismo das nossas crianças. Será que eu queimei o negócio aqui? Acho que não, né? Ah, ok. Então, batismo das nossas crianças. Em Atos, no capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus... Segura para mim, por favor. A palavra de Deus nos diz, em Atos, capítulo 2, quando Pedro está explicando ao povo judeu sobre o que Jesus fez, ele diz a eles que a promessa, o dom do Espírito Santo que foi recebido por eles, o fato de serem povo de Deus, povo da nova aliança, não era algo exclusivo para adultos. Ele diz: recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para os pais, mas também para os filhos. Assim como no Antigo Testamento, as crianças de 8 dias eram circuncidadas para simbolizar que estavam dentro do reino de Deus, dentro do povo de Deus, nós repetimos o sinal, o sacramento, agora batizando as nossas crianças. Elas recebiam o sinal da aliança, a circuncisão, porque eram parte do povo de Deus. Nós damos a essas crianças o batismo, porque elas são parte do povo de Deus, porque a promessa é para nós e também para os nossos filhos. Não significam que elas já estão salvas, mas significa que nós as recebemos na família de Deus, na igreja, desejando que um dia elas professem a fé que os seus pais professaram, desejando que mais algumas perguntas agora para os pais, e atentem-se, porque vocês vão ajudar os pais a cumprir esses compromissos que eles vão estabelecer. Algumas coisas não se aplicam mais a Vitória e a Nanda, e a Isa também, que já sabe ler, né? Mas a gente vai fazer no geral, porque tem várias crianças que ainda não sabem ler, tá bom? Então, essas perguntas são muito importantes. Retenha aquilo que se aplica especificamente a você, tá? A maioria se aplica especificamente a todo mundo, mas tem algumas coisas que só aos menores, tá bom? Perguntas aos pais. Irmãos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos? Vocês creem nisso? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem? Sim. Prometem que, se o Senhor for servido, conservar a vida destes vossos filhos até a idade da razão, vocês hão de instruir essas crianças na crença seguida pelo povo de Deus, como vem sendo ensinada nas Sagradas Escrituras? Vocês prometem isso? Sim. Prometem ensinar a ler, para que leia por si mesmo as Sagradas Escrituras, orar com eles e por eles, servir-lhes vocês mesmos de bom exemplo, de piedade, de religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus, para criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem isso? Sim. Prometem ler com eles a Bíblia, trazê-los para a igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino, a participar dele? Vocês prometem isso? Sim. Muito bem. Então, para os maiores, o que os pais se comprometeram a fazer com vocês, que já sabem ler, é ler a Bíblia com vocês e servir de exemplo de como crer e de como praticar a palavra de Deus. Vocês podem cobrar isso dos pais de vocês. Se eles não estiverem andando no caminho,
vocês podem chegar para eles e dizer, não é assim não. Com respeito e com obediência, com temor aos pais. Mas podem servir de instrumento de Deus para transformar os pais. Vocês têm essa liberdade em Cristo. Eles são seus pais, mas eles também são seus irmãos em Cristo. E vocês prometeram que vão criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, trazê-los para a igreja. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre as crianças vão pular da cama e dizer, pai, eu quero ir para a igreja. Às vezes elas não vão querer vir para a igreja, mas vocês são autoridade na vida delas. Vocês vão trazê-las mesmo quando elas não quiserem. E quando elas não quiserem, vocês vão pastorear o coração delas, para que saiba o que está causando esse levar o evangelho, transformar o coração, por meio de conversa, de oração, para que eles creiam em Cristo, amem a igreja, amem o culto, amem participar do povo de Deus. Então, esses compromissos que vocês assumiram diante dessa comunidade, e essa comunidade assumiu o compromisso de ajudar vocês nessa tarefa. Vocês não precisam ser pais sozinhos, vocês têm muitos irmãos para ajudá-los nessa tarefa. Ninguém vai ser como você, não é? Pai e mãe no lugar de vocês, mas todos eles vão ajudar vocês a cumprir esses deveres. Então nós vamos batizar as crianças. Silvana, você já pode se assentar, minha irmã. Se você quiser ficar aqui na frente, tranquilo. Mas você já pode se assentar. Quem mais, professor Fé? Que a irmã daí já está sentadinha ali. Tem mais alguém que não tem filho para batizar? Não? Então vamos começar por quem tem menos. Começar pelo irmão Ricardo e a irmã Rosângela. Venham para frente. Então, a Vitória já tem 16 anos, mas ela vai ser batizada como se fosse uma criança, né, um membro menor, porque ela não fez a classe de catecúmenos ainda. Ela ainda precisa de um tempo para fazer o curso e professar a sua fé. Mas agora nós vamos batizá-la, indicando que ela já é membro dessa igreja, que essa igreja já está comprometida com ela, que ela já é parte da nossa família. Nome? Vitória Matos de Souza, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a fé dos seus pais seja também a sua fé. Que assim como o Senhor Jesus salvou o irmão Ricardo e a irmã Rosângela, que Ele se agrade de salvá-la, se é que Ele já não fez isso. Que Ele se agrade de transformar você à imagem de Jesus Cristo todos os dias. Que esse relacionamento com Deus cresça e se aprofunde cada vez mais, e você seja luz em qualquer lugar que você esteja, entre os seus amigos na escola, entre a sua família, em qualquer ambiente que você frequente, que as pessoas vejam você cumprindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, pregando também a palavra de Deus àqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar ali, ou em qualquer lugar que vocês quiserem, só para diminuir a quantidade de gente aqui na frente. Podem vir quem tem 2. Muito bem. Sofia, Isabelle. Qual o nome de vocês? Isabelle dos Santos Carvalhos. Agora você é Isabelle dos Santos mesmo, viu? De todos esses santos que estão aqui, da nossa família de santos. Isabelle Santos Carvalho e Sofia Santos Carvalho. Isso, muito bem. Nós reconhecemos que vocês duas são parte do nosso povo, parte da nossa família. Vocês são membros dessa igreja. A família de vocês é a família da aliança. E agora vocês estão recebendo o símbolo de que vocês duas são também família da aliança. São povo de Deus. E um dia, quando vocês forem maiores, chegarem numa idade adequada, que vocês e seus pais vão decidir, eu espero que vocês professem a fé, dizendo: aquele batismo que nós fizemos lá atrás, realmente valeu a pena, e nós estamos aqui hoje para professar a nossa fé. Essa é a minha oração por vocês. É por isso que a gente vai trabalhar com vocês, até que vocês alcancem a idade determinada pelos seus pais, para que vocês professem a fé. Tá bom? Então, Sofia,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabelle, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos ao Senhor para que vocês sejam bênção dentro da família de vocês. Mostrem que vocês são realmente povo de Deus. E como é que vocês podem mostrar isso? Lendo a Bíblia com seus pais, orando com eles, não tendo vergonha de orar em público, obedecendo aos seus pais, porque agora vocês são parte da nossa família, família comprometida com Jesus. E os pais de vocês se comprometeram a criar vocês no caminho do Senhor. Louvado seja Deus, sejam bem-vindas à nossa igreja como membros oficiais da nossa igreja. Tá bom? Alegria ter vocês com a gente. Podem sentar vocês? Nomes, vamos começar da menor. Laura Paulino Pereira. Ananda Carolina Paulino Pereira. Muito bem. Marjorie Paulino Pereira. Isso mesmo. Meus irmãos, nós recebemos vocês dois na nossa família da aliança. Vocês se comprometeram a viver o Evangelho e pregar o Evangelho junto conosco. E agora nós vamos receber as suas filhas também, porque elas são parte do povo de Deus. A promessa é para nós e também para os nossos filhos. Por isso nós batizamos essas crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Laurinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode vir mais. Ananda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marjorie, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindas à família da aliança. Derramei bastante água, porque água significa purificação. E vocês precisam de purificação, porque nasceram pecadoras. Têm o coração pecador. Precisam de salvação. E os seus pais vão criar vocês nos caminhos do Senhor, para que um dia vocês venham aqui, está quase lá em Ananda, e professem a fé diante desse povo, dizendo: a fé que os meus pais têm, a salvação que eles têm, Deus, também é minha salvação. Jesus me salvou também. E vocês vão professar para essa turma aqui, que Jesus é o Salvador de vocês. Sejam bem-vindas à nossa igreja, sejam bem-vindas à família da aliança, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, para que sirvamos a vocês. Podem sentar? Vou pedir que o nosso irmão presbítero Wendel faça a última oração, agradecendo a Deus por esse benefício que nós temos de receber gente na nossa igreja, de ver Deus salvando pessoas, de receber crianças. Criança é sinal de vida, meus irmãos. É sinal de que a nossa igreja vai bem. Eles não são incômodos. Eles não são simplesmente aquilo que atrapalha o seu culto, não. O barulho de crianças nessa igreja é sinal de vida. É claro que nós temos que ensiná-las a respeitar o culto divino, que nós temos que ensiná-las a se comportar na igreja, mas isso leva tempo. E tê-las no nosso meio, olhar para esses pequeninos aqui, é sinal de que Deus está salvando gente, e que a nossa igreja tem futuro. Eles já são igreja, não são a igreja do futuro, mas eles são indicados